Salve pessoal, só repassando para vocês aqui como é que eu fiz os dashboards dentro do Grafana, né? Então vocês conseguem acessar através de logs.sites.usp.br logando com o Ideufsky. Se vocês nunca logaram, vocês vão cair como viewer, tá? Então o admin teria que entrar como admin e mudar o usuário de vocês para administrador para poder enxergar tudo, tá? Então aqui em dashboards eu fiz um folder, containers específicos aqui que só é visto os dashboards que ficam aí dentro dessa pasta aqui. Eles não são vistos por todo mundo, só são vistos pelos administradores, e daí cada dashboard que eu coloquei ali dentro eu compartilho daí para uma pessoa especial. Isso daqui é não é genérico, né? O general aqui ele é visto por todo mundo. Então esse sites UFSC-BR, que é esse daqui que eu comecei a construir, teoricamente ele mostra de todos os logs de erro dos sites, dos serviços dos sites, tá? Tanto que eu boto até o tipo do cluster, né? O PHP5 e tudo mais, tá? Como é que eu fiz ele? Tá? Eu simplesmente criei um dashboard, uma tabelinha ali, né? Criei um novo. Aqui em Swarm Services eu botei uma expressão regular que é que o nome do service começa com sites, underline, ponto asterisco. E para pegar daí só dos logs de erro, dentro do format do log de erro ele tem um campo do JSON que é o file name. Então eu só filtrei dizendo, a linha tem que conter o file name entre aspas, né? Que é a questão do JSON lá. Pode cair outras coisas ali como file name entre aspas? Pode, mas a probabilidade é muito baixa, né? Então, convenhamos. Depois que ele filtrou essas linhas, eu faço duas transformações. Eu pego como é um JSON, eu digo para ele pegar o campo dentro do log lá, o campo line, que é um JSON, digo para ele formatar como JSON. Deu? Só isso, tá? Ele já vai jogar ali. E daí o segundo tem uma outra coluna, né, chamada label, que eu pego essa label aqui e jogo para JSON, tá? E esse label daí ele tem dados que o Loki mandou. O cluster, o VMID, o Docker ID e tudo mais, tá? E por último, daí ele extrai essas informações do JSON e joga como coluna, né? E por último, mas não menos importante, eu dou um organize. Aqui ele não está aparecendo porque a internet tá louca aqui e não está conseguindo puxar o dos últimos 5 minutos. Deixa eu tentar deixar dos últimos 15 minutos aqui. Aí, ó, pronto. Fechou. Tá? Dos labels e tudo mais. Daí ele transformou aquilo tudo para coluna. E aqui, nesse Organize Fields, né, que é a terceira transformação que eu estou fazendo, ele pergunta como que eu quero organizar todas essas colunas que ele achou aqui. Umas eu renomeei, né? Swarm Services, eu botei como cluster e por aí vai, né? E a mensagem de erro eu botei como mensagem, e o resto tudo eu apaguei aqui, por assim dizer, né? Para não aparecer. Mas se quiser aparecer aqui, ele aparece o apelido ali, que seria o alias do negócio. Tem várias outras coisas aqui, tipo o label aqui, se eu botar, ele vai ter o JSON original lá, que tem um monte de coisa. Tá, então deixa eu apagar aqui. Fechou. E por último, mas não menos importante, eu tentei dar um filter data, dizendo que o site, onde o site não é nulo, tá? Esse filter data me parecia deixa eu ver se eu consigo dar um. Tinha alguns casos que eu encontrava ali que o campo site ele não tinha nada dentro. Então, só para limpar assim, eu fiz um outro filtragem aqui no final
que é que tem que dar match all, né? Inclusive file type include, e o field sites, que é o nome do site aqui, ele não pode ser nulo, ou seja, ele tem que ter algum valor ali dentro. Só isso, tá? E teoricamente daí ele monta tudo isso daqui, tá? Então, só repassando, primeiro ele faz a query, porque ele busca do Grafana Locker, né? Os arquivos, esses labels aqui, somente desses clusters do sites PHP 5, PHP 6, 8 e tudo mais. Eu mandei refazer agora, tem que reiniciar, acho que o serviço lá. E é isso, tá? Se você quiser fazer quiserem fazer um outro dashboard, não tem problema, é só fazer, não esqueçam de salvar, né? Tá, o apply, salvar e tudo mais. E se vocês quiserem compartilhar com uma pessoa em específico, só vem aqui nas configurações do dashboard, permissões, vamos internet, ajuda nós. Bom, aqui vocês conseguiriam configurar a internet, as permissões dos usuários, permitindo que um usuário visualize ou alguma coisa assim, tá? Então você pode tirar dos viewers porque tem um papel chamado viewer. A ideia é que os viewers não enxerguem isso e um usuário XYZ consiga visualizar eles, tá? Tenha fé que vai ligar aqui. Fechar os outros aqui. Aí, ó. Tadã! Note que aqui eu já tirei o role viewer para que possa mexer, né? Então aqui eu posso adicionar por exemplo, user. Eu posso dizer que um usuário pode ver, daí eu salvo lá e deu para bola. Save dashboard. Tá. Daí ele vai permitir ali. Como eu não mexi nada, não vai dar para ver. Nessas mesmas opções eu coloquei esse token do site que eu não utilizei ainda lá, mas a ideia é no futuro utilizar. Tanto o nome do site, o token do site, quanto o nome do site. Tá. Essas variáveis eu configurei aqui, ó. Tá, eu só simplesmente criei uma e disse que era um text box. Daí lá dentro eu vou poder utilizar. Tá? Teoricamente eu posso utilizar isso nas queries, não nas transformations. Essa é a questão. Aqui eu também poderia buscar, me manda todos os sites que ele tem ali também. Pode ser também. Tá? Daí seria uma query aqui. Ó. Uma query. Mas por enquanto vai ser um text box. Tá? Daí voltando lá, essas variáveis teoricamente aqui em cima eu poderia utilizar aqui dentro, em vez de um file name eu poderia botar que é o site. Eu acho que um é site ID. Poderia fazer um negócio desse, jogar para cá, entendeu? Site ID, deixa eu ver se ele vai rodar aqui, ó. Run query. Deveria funcionar. Tá, seria dessa forma. Acho que é isso, deu para dar uma ideia geral mais ou menos de como é que foi feito o dashboard. Tá? Fique à vontade de criar novos dashboards, até novas estatísticas para esse. A gente poderia fazer quantidade de erro, logs de erro por site também. Tem N ideias que podem ser implementadas. A criatividade é o limite. Falou!